O filme começa em um parque de trailers isolado, num lugar chamado Lago Gatling, e a gente vê uma caminhonete parando em frente a um dos trailers. Lá dentro, um casal de idosos dorme tranquilamente, até que a esposa acorda com o som de uma batida forte na porta. Ela se aproxima cuidadosamente e espia pela janela só para ver a caminhonete vazia. E então, quando ela se vira, depara com uma garota mascarada, a Dollface, que rapidamente a mata fora da cena. A garota então vai até o quarto e se deita ao lado do velho, que ainda está dormindo. A cena muda para o dia seguinte, onde vemos um casal, Cindy e Mike, arrumando as malas para viajar. Acontece que a filha adolescente deles, Kinsey, tem um comportamento muito rebelde, então ela está sendo enviada para um internato. Antes de mandá-la embora, eles planejam passar um tempo no parque de trailers do tio Marvin, que, por coincidência, fica no Lago Gatling. A família logo parte, e no caminho, pegam o filho, Luke, que estava jogando beisebol com os amigos. Luke está irritado por ter que ir, mas a mãe insiste que essa é a última chance de passarem um tempo juntos como família antes de Kinsey partir. Luke provoca a irmã por causar problemas aos pais e revela o quanto eles gastaram com o internato dela. Os irmãos começam a brigar, enquanto Cindy deixa um recado no correio de voz do tio Marvin, explicando que estão atrasados. Depois de dirigir por um tempo, eles chegam a um restaurante, onde todos começam a comer, exceto Kinsey. Ela fica do lado de fora, perto do carro, fumando um cigarro. Cindy vai até ela para consolá-la, mas a garota mimada reclama de ter que ir para o internato e diz que é normal os adolescentes cometerem erros. No entanto, Cindy argumenta que alguns erros são irreparáveis e que tudo o que ela quer, o melhor para a filha. Na cena seguinte, a família chega ao parque de trailers no meio da noite. Eles percebem que o lugar está extremamente quieto, sem sinal de ninguém por perto. Um pouco confusos, seguem para a recepção do parque, onde Cindy pega a chave deixada para o trailer designado. Ela não vê o tio em lugar nenhum, mas encontra um bilhete dele, dizendo que os encontraria na manhã seguinte. Depois disso, Cindy volta para o carro e a família segue para o trailer número 47. Eles logo chegam ao trailer e começam a se acomodar. Descobrem que o lugar está abastecido com comida e outros itens essenciais. Mas, de repente, alguém bate na porta. Cindy vai ver e encontra uma garota jovem parada no escuro. Ela está procurando por alguém chamado Tamara, mas Cindy explica calmamente que é o endereço errado. Ao ouvir isso, a garota não diz uma palavra e simplesmente vai embora. A família fica um pouco perplexa com a situação bizarra, mas decide não dar muita importância. Mais tarde, os pais sugerem jogar um jogo de cartas e pedem que as crianças se juntem a eles. Luke concorda e coloca o celular na mesa, mas Kinsey, como sempre, continua teimosa. Mike então se aproxima dela e tem uma conversa franca. Ele explica que mandá-la embora também é difícil para eles, mas que estão fazendo isso pelo bem dela. Ao ouvir isso, Kinsey finalmente larga o celular, mas sai do trailer furiosa. Mike tenta ir atrás dela, mas Cindy o impede e pede que Luke vá no lugar. O garoto hesita, pois não se dá bem com a irmã, mas insistindo, ele acaba concordando. Depois de procurar por um tempo, ele finalmente a encontra fumando sozinha. Kinsey o repreende por ter ido atrás dela, mas Luke tenta convencê-la de que o internato não é tão ruim assim. Ela pode recomeçar em um novo lugar e se tornar quem quiser, mas Kinsey não parece muito impressionada com o discurso motivacional dele. De volta ao trailer, Mike está preocupado que eles tenham tomado a decisão errada sobre o futuro da filha. Mas Cindy discorda, lembrando-o de que tentaram de tudo para corrigir o comportamento dela. Nesse momento, são interrompidos por uma batida na porta, e é a mesma garota de antes. Ela pergunta novamente por Tamara, e Mike pergunta se ela está bem. Mas a estranha não diz uma palavra e simplesmente vai embora. Isso assusta um pouco o casal, e eles decidem ir procurar os filhos. Enquanto isso, Kinsey e Luke estão vagando pela área quando encontram um trailer com a porta aberta. Como não tem nada melhor para fazer, decidem entrar e fuçar. De repente, ouvem um barulho alto vindo do quarto. Os irmãos, nervosos, entram no quarto e ficam aliviados ao ver que é só o cachorro da família. Mas então, eles veem a palavra Olá, escrita com sangue em todas as janelas. Kinsey também nota algo coberto por um lençol, e para o horror deles, encontram os restos mutilados do tio e da tia embaixo. Acontece que esse é o mesmo casal que vimos no início do filme. Os irmãos saem correndo do trailer e logo encontram os pais, que também estavam procurando por eles. Eles explicam que encontraram os corpos mutilados do tio Marvin e da tia no trailer. Preocupado,
Mike manda as meninas voltarem para o trailer e chamarem a polícia, enquanto ele e Luke investigam a cena do crime. Ao voltarem para o trailer, Kinsey ainda está abalada e continua chorando. Mas enquanto a mãe a consola, eles percebem que todos os celulares foram esmagados na mesa. Um deles parece estar funcionando, então Cindy tenta ligar para a polícia. Mas infelizmente, Dollface aparece nesse momento pronta para matá-las. A mãe e a filha correm para o banheiro e trancam a porta. No entanto, sabem que é só uma. Questão de tempo até a assassina arrombar a porta. As duas logo notam uma clarabóia no teto e decidem escapar por ali. Conseguem abrir a janela. Mas nesse momento, Dollface já arrombou a porta. Cindy reage rápido e empurra a filha para fora. Infelizmente, quando é a vez dela, Dollface chega e a esfaqueia brutalmente no estômago. Kinsey assiste a tudo acontecer diante dos seus olhos. Momentos depois, a mãe morre tragicamente. E Kinsey não tem escolha, a não ser fugir dali. Enquanto isso, o pai e o filho chegam ao trailer do tio Marvin. Mike fica chocado ao ver os corpos mutilados e imediatamente pega o telefone fixo para chamar a polícia, mas descobre que o fio foi cortado. Mike então ouve o recado que Cindy havia deixado para o tio Marvin na manhã anterior. Isso os faz perceber que o assassino deve ter ouvido a mensagem e estava esperando por eles. Nesse momento, uma pedra voa pela janela. Quando olham para fora, ficam horrorizados ao ver um homem usando uma máscara de saco com um machado na mão. Os dois se escondem rapidamente e Mike lembra que o tio Marvin costumava ter uma arma. Depois de procurar, ele finalmente a encontra, em uma gaveta, e a carrega. Ele então grita para o homem mascarado, dizendo que tem uma arma e vai usá-la em 5 segundos. Mike começa a contar até 5, e quando olha para fora novamente, o homem mascarado desapareceu. Aproveitando a oportunidade, o pai e o filho fogem do trailer. Em outra cena, Kinsey chega em frente a uma cerca, mas tem dificuldade para passar por ela. Dollface continua perseguindo-a, forçando-a a correr na direção oposta. Enquanto isso, Mike e Luke voltam ao trailer e descobrem os celulares esmagados e a porta do banheiro destruída. Preocupado, Mike vai até o banheiro e fica desesperado ao ver o corpo sem vida da esposa. Luke também corre para vê-la, mas Mike o impede. Ele pede que o filho seja forte, pois precisam encontrar Kinsey. Em seguida, os dois saem e partem no carro, chamando por Kinsey. Mas então, alguém joga um tijolo no para-brisa e eles acabam batendo em um trailer. Enquanto isso, vemos Kinsey vagando desesperadamente, procurando por ajuda. Ela logo nota alguém em um carro piscando os faróis para ela. Ela grita por ajuda, mas acaba sendo o homem mascarado que começa a persegui-la. Kinsey, apavorada, corre e se refugia dentro de um túnel de playground. Quando o carro chega em frente ao túnel, ela grita para o assassino deixá-la em paz. Mas, de repente, uma terceira assassina mascarada, chamada Pin-Up Girl, aparece e diz que eles estão apenas começando. Kinsey então foge dali. Enquanto isso, no acidente de carro, vemos Mike gravemente ferido, preso ao banco por uma viga de madeira. Percebendo que não vai sobreviver, ele pede que o filho vá embora. Luke insiste que não vai deixá-lo, mas Mike diz que a irmã precisa dele mais. Ele também entrega a arma carregada para o filho se proteger. Então Luke, chorando, se despede do pai, prometendo voltar logo. Assim que ele sai, o homem mascarado aparece e entra silenciosamente no carro. Mike implora que ele deixe sua família em paz e pergunta por que ele está fazendo tudo aquilo. Mas o assassino não diz uma palavra. Em vez disso, liga o som do carro. Mike percebe que o fim está próximo e começa a xingá-lo. Então, o assassino rapidamente o mata com uma facada no pescoço. Na cena seguinte, Kinsey entra em outro trailer para se esconder. Ela logo ouve uma música vindo do quarto e segue o som até encontrar um brinquedo de caixa de música. Infelizmente, isso acaba sendo uma armadilha, pois Dollface aparece debaixo de um cobertor. Ela esfaqueia o braço e a perna de Kinsey, justo quando Luke aparece e aponta a arma para ela. A assassina não parece intimidada e pergunta calmamente se ele vai atirar. No entanto, Luke não consegue puxar o gatilho. Kinsey pede a arma para atirar na psicopata, mas Luke se recusa e a leva para longe dali. Depois, os irmãos encontram outro trailer vazio e entram por uma janela. Luke então cuida dos ferimentos da irmã, mas ela tem um colapso mental. Ela se sente culpada por não ter conseguido ajudar a mãe, mas Luke insiste que não é culpa dela. No entanto, o momento é interrompido quando os assassinos batem com a caminhonete na parede do trailer, forçando os irmãos a pular pela janela, enquanto
Fogem, Luke percebe que a perna da irmã está gravemente ferida e ela não consegue correr. Então, ele a esconde em uma varanda e pede que ela fique lá até ele voltar. Ele agora planeja ir até a recepção do parque e chamar a polícia. E é aqui que Kinsey diz que ama o irmão. Em seguida, Luke chega à recepção e consegue ligar para o 911. Ele explica a situação para a atendente, mas a ligação é interrompida antes que ele possa dar mais detalhes. Momentos depois, barulhos estranhos começam a vir de todas as direções. Isso assusta o pobre Luke, que pega um taco de golfe justo quando Pin-Up Girl aparece atrás dele, enquanto o homem mascarado começa a bater na porta da frente. Luke corre pela porta dos fundos e chega a uma piscina grande. E então, de repente, ele derruba Pin-Up Girl com o taco de golfe. Mas quando ele tira a máscara dela, Luke a esfaqueia repetidamente até a morte. Infelizmente, Luke nem tem tempo de se recuperar, pois o homem mascarado aparece com seu machado clássico. Ele balança o machado em direção a Luke, fazendo com que os dois caiam na piscina. Uma batalha feroz acontece debaixo faca. Ele tenta fugir, mas o homem mascarado o alcança facilmente e o esfaqueia nas costas. O psicopata deixa o garoto para morrer, enquanto vai atrás do último alvo. Momentos depois, vemos Luke vomitando sangue e parece que ele não vai sobreviver. Mas então, Kinsey chega, o arrasta para fora da piscina e o esconde em um canto. Ele está muito mal. Então ela pede que ele fique lá enquanto ela vai buscar ajuda. Depois disso, Kinsey manca em direção à estrada, onde por sorte encontra uma viatura da polícia. O policial vê seu estado ensanguentado e pergunta o que está acontecendo. Kinsey, ansiosa, implora por ajuda, mas nenhum dos dois percebe que Dollface está se aproximando e corta a garganta do policial. Isso traumatiza Kinsey, que imediatamente entra na viatura, mas percebe que as chaves estão faltando. Nesse momento, Dollface aparece do lado de fora da janela e a provoca, mostrando as chaves. Ela então força a entrada e começa o ataque. Mas felizmente, Kinsey consegue pegar a espingarda do policial e atira na assassina. Ela então vê Dollface à beira da morte. Kinsey remove a máscara e pergunta: "Por que você está fazendo isso?" Mas Dollface simplesmente responde: "Por que não?" Em seguida, Kinsey entra no veículo e decide ir até o irmão. Mas o homem mascarado de repente colide com o caminhão dela usando o próprio veículo. Ele faz isso várias vezes, fazendo com que Kinsey seja jogada para fora. Mas, nesse momento crítico, um golpe de sorte a favorece. O veículo do homem mascarado parece estar preso e está vazando gasolina. Aproveitando a oportunidade, Kinsey pega o isqueiro e acende o combustível, causando uma explosão nos dois veículos. Durante isso, ela acha que o assassino finalmente morreu, mas, para seu horror, ele começa a dirigir em sua direção, mesmo com o carro em chamas. Kinsey, indefesa, corre para uma pequena ponte estreita, onde desmaia devido aos ferimentos. Pouco depois, o homem mascarado sai do caminhão, armado com um machado. A maior parte do corpo dele está queimada, e um grande pedaço de vidro está cravado em seu abdômen. Ele consegue arrancar o vidro, mas logo desmaia devido aos ferimentos. Depois disso, Kinsey caminha até a rodovia principal, onde consegue parar um veículo. Uma mulher pergunta o que está acontecendo, mas ela rapidamente volta para o carro, pois o homem mascarado reaparece. Kinsey rapidamente sobe na parte de trás do caminhão, enquanto o homem mascarado também pula dentro. Felizmente, Kinsey encontra um taco de beisebol, que ela usa para acertar a cabeça dele. Isso o derruba do caminhão, e ele parece estar morto. Na cena final, vemos Luke se recuperando no hospital, enquanto Kinsey senta ao seu lado, perdida em pensamentos. Os horrores da noite anterior vão traumatizá-la pelo resto da vida, mas, pelo menos, eles sobreviveram. Mas antes do filme terminar, ela ouve um som estranho do lado de fora do quarto, seguido por uma batida na porta.